Dois jovens estão se encarando atrás da escola. Parece ser um momento tenso. É quando o garoto implora com todas as forças que a garota saia com ele, porém ela apenas o olha com desgosto. Voltando no tempo, dois casais estão flertando combinando de sair no domingo. O prota acaba de chegar na sala e os encara já cansado da vida. Ele percebe que seus amigos estão na mesma situação que ele. Ele os cumprimenta e seu amigo de óculos já começa a reclamar. Ele pensou que teria uma folga disso, mas as pessoas já estão penduradas uma em cima da outra. Ele se questiona indignado se a obrigação dos estudantes acima de tudo não era estudar. O prota só ignora isso e pergunta se eles já tinham algo planejado para o intervalo. Seu amigo loiro retruca, perguntando com quem ele acha que estava falando e aponta o dedo, dizendo que não é como se ele já tivesse planejado algo também. O prota reflete que tinha certeza de que assim que entrasse no colegial ele teria uma namorada. Ele pensou que seria moleza, mas afinal, por que ele não conseguia uma garota? Seu amigo se questiona o porquê eles não podem ser populares, dizendo que só queria ficar perto de uma garota e do nada tira uma revista da bolsa mais 18 e começa a ler. O prota concorda com ele, mas assim que percebe o que ele estava lendo, rapidamente fica indignado. Ele questiona se seu amigo não poderia tomar mais cuidado com o que os outros iriam pensar nele, e questiona se ele realmente não sabia o porquê não era popular, mas ele apenas manda que o prota cuide da própria vida. Seu amigo questiona, se um grupo de garotos começasse a ler esse tipo de coisa no meio da sala, será que os casais realmente ficariam bem em ficar se agarrando na frente deles? O prota pensa que deveria parar de andar com esses caras, ou vai acabar ficando do mesmo jeito que eles. Seu amigo tenta empurrar uma revista para ele, mas ele resiste. Seu amigo empurra a revista para ele até tenta negar mais uma vez, porém ao ver a figura provocante na capa, ele acaba cedendo e pega a revista. É quando uma garota o chama, ela questiona se ele não estava muito no meio do caminho, ele se assusta e acaba deixando a revista cair. Ele se abaixa desesperado para pegá-la, mas é tarde, ela pisa em cima da revista e questiona se esse tipo de coisa ele não deveria guardar para ver sozinho. E com um olhar morto, diz que ele realmente era nojento. Ele percebe que esse tipo de garota era demais para ele. Durante o intervalo, seus amigos estão rindo dizendo que aquilo foi perfeito. O amigo de óculos questiona quem ali também gostaria de ser atacado por uma Gyaros. O prota diz que ele estava indo longe demais, e o lembra que era tudo culpa dele para início de conversa. Seu amigo se enfurece, questionando se ele não sabia o que era uma Gyaru, e diz que eram garotas lascivas. Ele começa a imaginar a garota em cima dele. Ela diz que ele não precisava daquele livro, pois ela iria ensinar tudo para ele. E com um olhar provocador em uma cena que eu vou ter que censurar, ela agradece pela refeição. Voltando à realidade, enquanto ele se perde em seus pensamentos, seus amigos parecem estar aprontando algo. O amigo de óculos diz que estava decidido, o prota iria se confessar para aquela garota. Obviamente o prota rejeita essa ideia, porém o garoto de óculos o lembra que Gyaros são fracas sob pressão. Se pedir de joelhos ele iria conseguir. Porém antes que ele pudesse contestar, eles o seguram enquanto o outro garoto corre para colocar a carta com declaração de amor no armário dela. Após a aula, ela já estava de frente para ele, questionando o que ele queria. Internamente, ele jura que irá se vingar daqueles caras. Ele pensa que é impossível que ela aceite sua confissão, mas se lembra do que seu amigo disse sobre ficar de joelhos e se lembrando dos pensamentos sujos de antes, ele pensa que não poderia recuar. É assim que chegamos onde estávamos antes, porém ela apenas o encara com nojo no olhar, os dois ficam lá no silêncio. Ela se questiona se ele não era aquele que estava com uma revista estranha, e diz que isso era muito irritante. Ele pensa que fez tudo da forma certa, mas mesmo assim acabou levando um fora. Ele pensa que vai se tornar um excluído na sala. Ele diz adeus à sua vida popular no ensino médio, e pensa que poderia tentar novamente na faculdade. Porém quando abre os olhos, percebe que tem uma visão privilegiada da garota. É quando ele percebe que ainda não acabou, ele ainda tinha que fazer mais uma coisa, mas não é como se ele quisesse ficar olhando a casinha dela nem nada. Mas a garota percebeu que ele ficou animado. Em outro canto, um dos garotos pergunta se aquilo que ele falou sobre ficar de joelhos era verdade, mas ele nega, dizendo que obviamente era tudo mentira. O prota se recorda que tudo o que queria era perder a virgindade, por isso se confessou para essa garota pois pensou que se daria bem. Aqui nós descobrimos que seu nome era Shibas Yuinshi, porém em meio à escuridão, surgiu uma luz ao fim do túnel. A garota continua falando, o fato de ele se ajoelhar assim do nada, era realmente irritante. Ele se lembra sobre qual realmente era seu objetivo, meio divertido, ela questiona o que ele gostava nela. A Shiba percebe que está em uma situação ruim, pois ela obviamente não vai ficar feliz se descobrir o real motivo para ele ter se declarado. Ele demora para pensar em uma resposta, e em tom sério, ele diz que se apaixonou por sua agressividade, isso a deixa indignada. Como se não fosse nada, ela questiona se ele só queria perder a virgindade. Ele se desespera por ter sido tão facilmente descoberto, mas ela já vai logo cortando, dizendo que não era uma garota tão fácil assim. Ela já o avisa que caso essa fosse a razão, ele já podia esquecer, mas ele nega que esse fosse o caso, mas internamente ele tem certeza de que ela já sabe. Se continuar desse jeito, todos na escola vão saber seus motivos e ele irá se tornar um pária da sociedade. Ela diz que isso já estava a irritando e diz para eles se sentarem no banco para conversarem.
Ele pensa que essa é a chance perfeita dele fugir. Porém seus desejos carnais falam mais alto, e ele diz que não irá se mexer até ela dar uma resposta. Ela diz que não se importa a posição em que ele está agora. O que a irrita era o fato dele estar olhando por baixo de sua saia esse tempo todo. Ele tenta se defender, perguntando como ela poderia dizer uma coisa dessas, mas ela rebate dizendo que ela que era a vítima ali. Ela se acalma e diz que percebeu pois ele estava realmente concentrado. Ele vira o rosto envergonhado e diz que não era como se estivesse olhando de propósito, apenas entrou em seu campo de visão. Ela diz que ele era realmente engraçado, e ele fica confuso com isso. Ele se questiona o porquê ela estar se abaixando também, ela o provoca, dizendo que como ela estava abaixada, dava para ver mais do que antes. Ele questiona se ela era idiota, mas ela se defende, dizendo que até agora há pouco ela estava olhando tão intensamente. Ela diz que não tinha ninguém ali, apenas os dois. Ela questiona se ele não gostaria de olhar mais de perto, e quando ele realmente olha, obviamente ela estava tampando com a mão. Ela não se aguenta e começa a rir, e pensar que ele realmente pensou que ela iria entrar no jogo dele. Só de olhar ela já sabia suas reais intenções. Ele percebe que esse tempo todo ela estava apenas o zoando. Mas de repente ela parece ficar séria. Ela questiona se ele realmente gostava dela. O prota decide que não seria mais enganado por essa mulher, ele se levanta em um salto, dizendo que estava farto disso, e que ela poderia fazer o que quisesse com ele. Afinal ela já não tinha mais salvação. Ela sai como se estivesse alcançado Nirvana, ele percebe que Jatão tem mais futuro nessa escola. Ela o para, dizendo que realmente não entendia sobre o que ele estava falando. Ela o pressiona contra a parede, e diz que meio que gostava dele, e para sua surpresa, concorda em sair com ele, isso realmente o deixa em choque. No outro dia na sala de aula, Yame diz que isso era estranho. Até um tempo atrás eles estavam estudando ali, o prota tenta dizer que o que estavam prestes a fazer era errado, mas ela o interrompe se jogando em cima dele. Ela diz que ele não deveria ficar pensando nessas pequenas coisas, e com um olhar provocante, ela diz que deveriam pensar nisso só depois de se divertirem. Mas é claro que isso tudo irá só um sonho do prota. Sua mãe logo chama para se arrumar para a escola. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva. No caminho para a escola, o prota ainda não acredita na resposta que a Yame deu a ele. Será que na verdade ela só estava tramando alguma pegadinha contra ele, e então espalhar para toda a escola seus pontos fracos? Claro que só pode ser isso. Ontem mesmo ela parecia feliz em fazer bullying com ele. Pera, ele realmente acha que era vítima naquela situação? Enquanto ele pensa que não queria se envolver com ela, alguém o surpreende o agarrando por trás lá ele. Eram seus amigos que realmente pareciam arrependidos pelo que fizeram ontem, eles reconhecem que passaram dos limites. O de óculos pergunta se ela fez coisas horríveis com ele, dizendo que ele poderia contar para eles. O prota diz que depois de ontem ela começou a perseguir ele, e que agora com toda certeza sua vida no ensino médio tinha acabado. Seus amigos ficam surpresos que tenha chegado a isso. Ele realmente não sabe o que poderia fazer após isso, mas seus amigos o apoiam, não importa como os outros os olhem, eles sempre serão seus amigos. O prota fica emocionado, ele percebe que tudo sempre ficaria bem enquanto tivesse seus amigos ao seu lado. Afinal, a verdadeira namorada são os amigos que fazemos pelo caminho, não pera. Enquanto corre, ele recebe uma mensagem no celular e ao abrir, vê que foi a Yame quem mandou mensagem para ele. Isso choca todos. Ele rapidamente tenta explicar para seus amigos, mas um deles bate em sua mão, dizendo que não era para ele tocar, enquanto o outro manda que ele morra imediatamente. Eles percebem que foi um erro ter se preocupado com ele. O prota percebe que eles mudaram de opinião bem rápido. Ele tenta se explicar novamente, mas seu amigo de óculos o corta, perguntando se eles já tinham se beijado. Quando o prota nega, ele rapidamente diz que ele estava mentindo, e o avisa que para uma Guiarus, um beijo não era nada. Para elas, um beijo é como respirar para eles. O prota fica surpreso com isso. Internamente, ele concorda que a Yame realmente parecia um pouco sem vergonha. Realmente um beijo não parecia nada para ela. Nesse caso, se aquela confissão for de verdade, a partir de agora ele seria beijado o tempo todo? Seus amigos já se despedem enquanto ele continua em seus pensamentos. Ele pensa que se as coisas forem como ontem, ele realmente se daria mal no final. É quando Yame se aproxima o desejando um bom dia. Isso o assusta, o que apenas faz com que ela ria dele. Ele pensa que não pode se deixar abalar por um possível beijo, e timidamente, ele pede que ela esqueça a confissão de ontem. Ela se surpreende e diz que não estava entendendo o que ele disse. Ela manda que ele fale mais alto, mas ele desiste e diz que não era nada. Isso a faz o soltar. Ele confessa que não conseguiu pensar direito devido sua aproximação repentina. Ela questiona se ele viu a foto que ela mandou, e pergunta se ele não achou super fofa. Ele se questiona o porquê ela está falando normalmente agora. Mas ela está fazendo a mesma coisa de ontem, então não pode abaixar a guarda. Ela se gaba por nem sequer ter usado algum filtro ou algo assim. Ele começa a se perder em seus pensamentos novamente quando ela o chama. Ela diz que hoje estava calor e pede que ele dê um pouco de sua água para ela. Ele tenta avisar que ele já havia tomado um pouco, mas ela ignora já tomando a água, e é claro que ele fica com pensamentos impuros vendo isso.
Ela devolve a garrafa agradecendo pela gentileza. Ele pensa que se tomasse água agora, com certeza seria um beijo indireto. Ela questiona o porquê ele está parado e manda que ele comece a andar logo. Isso o assusta e o faz derrubar a garrafa. Quando ele se abaixa para pegar de volta, simplesmente uma bike e um caminhão passam por cima dela. Assim ele perde a chance de dar seu primeiro beijo. Ela se anima dizendo que isso parecia algo que aconteceria no Viva Pitágoras, seja lá o que for isso. O prota está na sala de aula pensando em como perdeu a chance de dar seu primeiro beijo. Ele nem mesmo conseguia se aproximar da Yame para falar com ela. Depois de chegar na escola, ela ficou rodeada de suas amigas. Então ele não conseguiu se aproximar para falar com ela. O jeito que ela falou com ele de manhã parece até mentira. Será mesmo que ela só estava brincando com ele? Ele imagina ela fala do que odeia esse negócio de namoro. Ele e seus amigos reunidos e se aproxima perguntando se poderia comer com eles. Mas eles se enfurecem mandando ele cair fora. Ele tenta amenizar as coisas dizendo que estão exagerando o ponto e que não era o que eles pensam, mas o garoto corta dizendo que mesmo que eles não sabiam os pequenos detalhes, eles realmente sentiam muita inveja, e manda que ele vá comer com sua namorada. Ele fica ali sozinho sem perceber que Yame estava o observando. Depois disso, ele realmente foi comer sozinho isolado dos outros. Ele se questiona o porquê isso aconteceu. Isso realmente afetou sua amizade mais do que ele esperava. Mas ele tenta se convencer que não importa, mesmo que eles não estivessem por perto, até porque a única coisa em sua cabeça agora era beijá-la. Por isso ele não estava nem um pouco triste, e imagina ela pedindo que ele a beije de volta. É quando ele percebe que pensou apenas nela o beijando, e não em como ele iria beijar. Ele realmente parece fritar o cérebro enquanto pensa. Porém é quando a verdade vem à tona, ele não faz ideia de como se beija. Ele começa a imaginar como ele deveria avançar para beijá-la. Ele se lembra que ele também precisaria fechar os olhos. Porém se ele fechar os olhos, ele não saberá a sua distância até ela, estará completamente na escuridão. Ainda de olhos fechados, ele percebe que já sentiu essa sensação antes, foi a mesma de quando ele se vendou na praia para acertar a melancia. Nesse caso, para aumentar suas chances, ele deve fazer um treinamento com a foto em seu celular. É quando Yame aparece rindo e gravando ele. Ele se assusta e questiona desde quando ela estava lá. Ela diz que estava desde que ele fechou os olhos e começou a fazer gestos estranhos. Ela chega perto provocando e pergunta o que ele estava fazendo. Ele sabe que não pode contar a ela o que estava fazendo, e pede que ela se afaste um pouco. Ela manda que ele relaxe brincando, diz que sabe mais ou menos o que ele estava fazendo. Ele pensa que ela realmente gostava de tirar sarro dos outros, e internamente, implora que ela o deixe em paz. Ela fica séria por um momento e diz que nunca imaginou que garotos ficariam delirando com a foto de suas namoradas, mas parece que ele era esse tipo de cara, e o chama pelo primeiro nome, um nome que eu nem sequer consigo pronunciar. Ele percebe que ela o chamou pelo primeiro nome. Ele se questiona se ela não estava muito perto dele. Ele percebe que ela estava o zoando até um minuto atrás, mas agora ela realmente parecia séria. Isso é falso ou real? Ele realmente não sabia de mais nada. Ela o tira de seus pensamentos, e diz para eles se beijarem. Ele percebe que a chance finalmente chegou. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva para mais.